Usato foi convocado por engano para se tornar um simples curandeiro, mas ele é mais forte do que os heróis lendários. Usato é um estudante de ensino médio feio, repulsivo e patético, sem nada de interessante em sua vida. Notas ruins, sem amigos, sem garotas. Ele deseja estar em um mundo de fantasia para curar seu tédio de ser um perdedor comum. Mas um dia, alguém rouba seu guarda-chuva, e ele decide esperar a chuva passar porque princesas não podem se molhar. De repente, a presidente do conselho estudantil, Suzune, aparece e o avisa que a escola está prestes a fechar. Usato interpreta isso como uma dica para tirar seu rosto feio da frente dela. Mas o vice-presidente Kazuki aparece, o típico cara perfeito, e afirma que deixará Usato usar seu guarda-chuva reserva. Eles perguntam se ele quer ir para casa com eles, e ele não consegue acreditar que tem a chance de andar com os populares. Durante o caminho, Usato tenta dar o seu melhor e pergunta se eles são um casal. Os dois explicam que são apenas rumores porque passam muito tempo juntos no conselho estudantil. Suzune pergunta se Usato tem planos para o futuro. Mas ele planeja ficar no porão de sua mãe. Suzune então revela que também não tem planos, porque alcança seus objetivos rapidamente. Ela revela que, por essa razão, se sente isolada e acha que não pertence a este mundo. De repente, Suzune e Kazuki param. Usato está confuso e Kazuki pergunta se ele ouviu o sino, mas Usato não ouviu. Eles ouvem o sino novamente, desta vez ainda mais alto. Quando se aproximam, de repente, um círculo mágico aparece sob seus pés. Kazuki começa a se desesperar enquanto Usato afirma que estão sendo convocados para outro mundo. Suzune sorri, perguntando se isso significa que eles chegarão a um lugar cheio de magia, monstros e heróis. Segundos depois, eles abrem os olhos para se encontrarem dentro de uma estranha sala com um homem sentado em um trono. O velho se apresenta como Lloyd, o rei de Lingir. O velho explica que eles foram convocados como heróis e o habitual discurso. Há um senhor demônio que ressuscitou e está atualmente reunindo seus exércitos. O reino vem sendo atacado nos últimos 2 anos, mas mal sobreviveu. A última esperança era convocar heróis de outro mundo para lutar contra o senhor demônio. Kazuki pede que eles sejam devolvidos ao seu mundo, mas o rei explica que isso não é possível. Kazuki continua em seu modo reclamação, mencionando que todos eles têm famílias e coisas do tipo. Mas o rei se ajoelha diante de Kazuki, prometendo encontrar uma maneira de enviá-los para casa após o trabalho estar concluído. A maga Velci revela que o feitiço de convocação busca pessoas que têm potencial para se tornarem heróis. Em resumo, todos com esse potencial ouvirão um sino tocando. Suzume e Kazuki entendem essa condição, mas percebem que Usato chegou lá por acidente. Eles então vão ao quarto de Velci para verificar sua aptidão mágica. Suzume felizmente toca uma bola de cristal e uma luz amarela aparece. Velci explica que isso significa que ela pode usar magia de trovão. Kazuki então toca a bola de cristal, e ela fica branca. Velci explica que ele tem um atributo de luz, que é o mais forte porque contraria o senhor demônio. Usato decide tentar também, mas surge um clarão verde. Suzume e Kazuki acham essa cor linda e calmante, mas Velci se desespera. Ela pega a mão de Usato e corre de volta para a sala do trono. Lá, ela conta ao rei sobre o enorme potencial de Kazuki e Suzume. Mas há um problema, Usato. O rei ri, mas fica chocado ao saber que o cristal ficou verde. O rei manda Velci calar a boca, fazendo Usato pensar que seu atributo é ruim. O rei começa a tramar, mencionando que eles devem levar Usato para longe do castelo quanto antes. O rei ordena que seus guardas façam preparativos, e Usato pergunta se ele é perigoso e se há mais alguém com seu atributo. O rei se assusta, pois responde que sim, mas essa pessoa é má notícia. De repente, uma mulher entra na sala do trono, assustando todos. Esta é a pessoa sobre a qual o rei estava falando. Ela pergunta ao rei como foi o ritual de convocação e se os heróis já estão lá. O rei tenta agir naturalmente, mas ela percebe Usato e pergunta quem ele é. O rei explica que ele foi convocado por engano junto com os heróis. Ele chama Usato de plebeu comum, mas ela claramente percebe que o rei está suando. Ela pede seu nome e se apresenta como Rose, a capitã da equipe de resgate.
Velci intervém, mencionando que os heróis estão esperando pela bola de cristal, e diz que levará Rose até lá. Rose aceita isso e se prepara para sair. O rei se sente aliviado por tudo ter corrido bem, mas o Zato quer saber o que significa seu atributo mágico. Ele estupidamente pergunta o que significa uma luz verde. Ao ouvir essas palavras, Rose para. Todos dentro da sala começam a se desesperar. Rose se vira e pergunta se ele acabou de dizer verde. O Zato confirma, e ela diz ao rei que levará o Zato com ela. O rei se desespera, e Velci lança um feitiço, criando uma bolha ao redor de Zato e o forçando a sair do castelo. No entanto, Rose corre para fora com sua velocidade insana. A bolha de Velci sai pela janela e tenta levar o Zato o mais longe possível do reino. No entanto, a velocidade e o poder de Rose permitem que ela o alcance. Ela então soca a bolha, quebrando-a. O Zato pensa que está acabado, mas Rose consegue alcançá-lo e segurá-lo. Ela diz ao rei que transformará o Zato em um curandeiro adequado e se afasta. Minutos depois, Velci explica a Suzumi Kazuki que o Zato foi levado. Eles estão preocupados que ele possa estar em perigo, mas Velci explica que esse não é o caso porque ele foi levado para o esquadrão de resgate. Ela revela que o atributo de Zato é magia de cura. Curandeiros são raros neste mundo e Rose é uma delas. Velci continua a explicar que Rose ensinará tudo o que sabe ao Zato, mas seus métodos de treinamento são ortodoxos. Ao chegar à base, Rose explica que o Zato tem o potencial para se tornar um curandeiro. Ele está bastante confuso, e ela revela que ele viverá ali a partir de agora. Ela então chama o resto dos membros, mas quando Zato olha para eles, percebe que eles são literalmente uma gangue de bandidos. Rose diz a eles para cuidarem de Zato, mas todos o olham como se fossem assassinos em série. Ele tenta recuar enquanto assustado, mas os caras se apresentam, o que mais parece um assalto. Rose então explica que todos pertencem ao esquadrão, mas não são curandeiros. De fato, seu esquadrão de resgate tem apenas mais 2 curandeiros, mas eles estão estacionados em outro lugar. É por isso que ela ensinará pessoalmente a eles sobre magia de cura. O Zato entra em pânico, seus instintos o dizem para gritar e fugir, mas ele não consegue se mover. Ele tenta pedir outro instrutor, mas ela o ignora enquanto diz que o treinamento começa amanhã. A gangue de bandidos sorri para ele e conta como sua vida se tornará miserável porque Rose será sua instrutora. Resumindo, ele viverá no inferno. No dia seguinte, o Zato encontra Kazuki e Suzumi, que ficam aliviados ao ver que ele está bem. Ele se desculpa por preocupá-los, mas lembra que Rose existe e que ela começará a treiná-lo a partir de hoje. Os dois ficam surpresos com esse suposto treinamento infernal e perguntam se ele está preparado. Kazuki confirma, mencionando que ele não tem mais nada para fazer porque deseja poder ajudá-los algum dia. De repente, Rose aparece e pergunta se os heróis já foram embora. O Zato se assusta ao voltar à realidade e não responde. Rose então explica que ele não está na prisão e que pode encontrar seus amigos quando quiser, desde que não esteja treinando. O Zato agradece, e ela lhe dá um diário para anotar seu programa de treinamento, experiências ou o que ele quiser. Seu primeiro dia de treinamento foi o oposto do inferno. Resumidamente, sua primeira tarefa foi se concentrar e relaxar. Ele sente algo em seu peito e Rose explica que aquilo é magia e ela o ensinará a projetá-la para fora de seu corpo. Depois de terminar esse treinamento, Rose o manda ler um livro. Usando as imagens, Rose explica a localização atual deles e onde os demônios vivem. Como eles estão próximos uns dos outros, Linger é o primeiro alvo dos demônios. Ela diz para ele ler o livro, pois aprenderá sobre as nações do mundo, raças e demônios. O Zato começa a ler, pensando que esse treinamento é fácil. No entanto, os próximos dias foram diferentes, pois Rose o forçou a correr até que seu corpo não aguentasse mais. Todavia, toda vez que suas pernas falhavam, Rose o reanimava com magia de cura e ordenava que ele corresse novamente. O Zato se levanta e corre por sua vida, mas ela diz que mesmo se ele morrer, ela o trará de volta à vida apenas para fazê-lo correr. O Zato pensa que ela está fora de si, mas decide desabafar sobre isso em seu diário. No 6º dia, Rose achou que ele estava lento e o insultou. Ele acaba abraçando o chão e,
novamente, decide desabafar em seu diário. No entanto, ao tentar se levantar, ele percebe que sua mão está brilhando. Ele fica confuso, parece magia de cura, mas não entende por que está ativando. Nos dias 8 e 9, foi praticamente a mesma coisa, correr até a exaustão, receber tapas ou chutes e repetir isso durante todo o dia. No entanto, sem perceber, o Zato estava se curando toda vez que se machucava. Mais tarde, ele percebe que está usando magia de cura como uma segunda natureza e começa a correr novamente sem que ninguém o ordene. No entanto, as coisas mudaram no 10º dia, pois agora que ele sabe usar magia, ele pode correr sem se cansar. No entanto, ele ainda tinha dúvidas se poderia ajudar Kazuki ou Suzumi, pois só sabia correr. Mas Rose adicionou 1000 flexões ao seu programa de treinamento. O Zato sabe que não pode fazer isso sozinho, por isso continua usando magia de cura para garantir que seu corpo aguente. Rose então revela que está forçando-o a treinar seu corpo porque ele precisa fugir dos inimigos no campo de batalha e salvar seus camaradas caídos. Portanto, quanto mais rápido ele correr, mais rápido poderá salvá-los. O Zato fica surpreso com essas palavras, mas ela ordena que ele continue fazendo flexões. Ele continua o treinamento, mas fica surpreso que Rose não gritou com ele. Ele pensa que deveria estar feliz, mas, na realidade, está assustado. Rapidamente se acostumou ao treinamento e Rose começou a adicionar pesos enquanto ele corria. No 21º dia, Kazuki e Suzumi o visitam junto com a princesa e um cavaleiro. Ao chegar lá, ficam chocados ao ver o Zato fazendo flexões com Rose sentada em uma enorme pedra sobre ele. Ela reclama que ele está lento demais e o motiva a não desistir. Mas nosso garoto cresce em determinação e diz que isso é muito fácil porque ela é leve. Rose então coloca outra pedra em cima da outra. Apesar do arrependimento inicial, o Zato continua, usando sua magia para se curar. Rose até admira sua determinação, dizendo que ele está se tornando o tipo de homem que ela admira. Os outros dois não conseguem acreditar pelo que o Zato está passando, mas Suzumi rapidamente começa a babar ao ver seus músculos. Contudo, o cavaleiro fica irritado e agarra a gola de Rose, perguntando por que ela está tentando destruir o Zato. Rose segura a mão dele enquanto diz que usará seus métodos para fazer de Zato seu braço direito. Ela afirma que o Zato é uma peça valiosa porque odeia perder, mas o que ela mais ama é que ele não desiste. Rose então ordena que ele faça uma pausa e almoce. Enquanto descansa sob uma árvore, o Zato descobre que o homem é Sigris, o cavaleiro mais forte do reino, aquele que está ensinando Kazuki Suzumi a usar a espada. O Zato acha isso impressionante, e Kazuki então pergunta se o treinamento de Zato sempre foi tão ruim quanto agora. O Zato simplesmente responde que hoje foi bastante fácil. Suzumi decide conferir os músculos de Zato, apesar de ele ser tímido sobre isso. Ela fica impressionada com seus abdominais, e até a princesa não consegue conter sua curiosidade. Kazuki então continua, explicando que sentiu que o Zato estava tendo dificuldades. O Zato confirma que queria fugir no início, mas agora está bem porque gosta do treinamento e da vida aqui. Suzumi fica impressionada por ele já ter encontrado um lugar ao qual pertence. Ele mostra sua magia de cura e explica que também quer ajudá-los. Suzumi aproveita a chance para flertar, dizendo para ele salvá-la quando precisar. No entanto, o Zato simplesmente diz que é tarde demais para ela agir como uma garota normal. Ela fica irritada, mas até a princesa concorda com ele. No dia seguinte, Rose entrega a ele uma bolsa e diz que eles irão para o exterior. Os caras com aparência de bandidos ficam preocupados ao perceberem que finalmente chegou a hora. O Zato fica confuso, mas após algumas horas, eles chegam a um penhasco. Rose revela que à frente dele há uma floresta chamada Escuridão de Linger. Ela então lhe dá suas ordens, ele só pode voltar para casa depois de matar um grande grizzly. O Zato tenta recusar porque sabe que o Gran Grizzly é um dos monstros mais fortes. Além disso, ele não sabe lutar, pois Rose só o ensinou a correr. Contudo, Rose se irrita e o lança floresta dentro. Enquanto está no ar, o Zato entra em pânico porque está em queda livre para a morte. Então, ele se vira e lança magia de cura para sobreviver ao impacto. No entanto,
ele se recusa a morrer e se vira novamente, usando sua magia de cura para pousar com segurança. Ele fica aliviado por ter conseguido sobreviver e usa sua magia de cura novamente para recuperar-se de ferimentos leves. No entanto, ele sabe que, agora que está dentro da floresta, deve seguir as instruções de Rose se quiser voltar para casa. Portanto, ele toma sua decisão de matar um Gran Grizzly. Ele afirma que é apenas um monstro de 7 pés de altura, o que não é nada para alguém que sobreviveu ao inferno. De repente, esse mesmo urso aparece atrás dele. Ele começa a fugir do urso que está perseguindo e que é muito maior do que ele pensava. Mas, como seu treinamento foi basicamente correr, ele sabe que pode ultrapassá-lo. Ele pensa que não há como um urso alcançá-lo, mas o urso está logo atrás. Ele se lembra de todo o seu treinamento e de como suportou aquele sofrimento. Ele pensa que o urso não é tão assustador quanto Rose e decide enfrentá-lo. No entanto, mais 2 filhotes de urso aparecem atrás do grande. É hora de dar o fora e ultrapassar todos esses ursos enquanto reclama. Ele de repente ouve uma cachoeira nas proximidades e decide pular dentro dela. Por sorte, ele consegue escapar dos ursos e sobrevive. Ele nada até a margem e seca suas roupas. Ele verifica sua mochila e vê que só tem algumas rações, um cantil e uma faca. Ele reclama por não ter nada para acender um fogo e chama ela de demônio. Ele morde o pão duro como tijolo e pensa que sua missão é impossível. Mas sua situação piora quando ele ouve alguns lobos. Ele decide descobrir o que fará no dia seguinte. Ele marca o dia em uma árvore e adormece. Ele agora está preparado para a missão e decide explorar a floresta. Ele continua marcando árvores para evitar se perder e pensa que deve conhecer seu inimigo primeiro. Ele tenta encontrar a toca do Gran Grizzly e caminha por toda a floresta. Ele finalmente obtém algumas pistas quando vê marcas de garras em uma árvore. Ele pensa que são garras do Gran Grizzly e que ele pode estar por perto. Então, ele de repente ouve um barulho vindo dos arbustos e puxa sua faca. Acaba sendo apenas um coelho. Ele fica confuso, pensando que poderia ser um monstro, mas o coelho avança e desaba. Ele percebe um ferimento e pergunta se o coelho está ferido. O Zato se surpreende porque o coelho balança a cabeça para cima e para baixo como se o entendesse. Ele então decide usar sua magia de cura para curar o coelho e o acaricia. Ele se esconde atrás de uma árvore depois de dizer ao coelho para tomar cuidado. No entanto, parece que o coelho está seguindo. Ele diz ao coelho para ir embora porque será perigoso. Mas o coelho se recusa a ir. O Zato continua andando, mas o coelho continua seguindo. Como o coelho se recusa a parar, o Zato pergunta se ele sabe onde o Gran Grizzly está. O coelho começa a caminhar para o lado e olha para trás. O Zato entende que isso deve significar que ele deve seguir o coelho. O coelho então o leva pela floresta, levando o Zato até a toca do Gran Grizzly. O Zato decide observar o comportamento dos ursos sem ser notado. De acordo com o livro que ele leu, os Gran Grizzlies vivem em grupos, o que parece ser verdade. Então, o coelho age de forma fofa, pedindo carinho. Mais um dia se passa, e o Zato fica incerto se deve encher seu cantil com água não tratada. No entanto, ele não tem tempo para pensar nisso. De repente, o coelho aparece e pula em seu ombro, surpreendendo o Zato. Ele pensou que o coelho tinha ido embora, mas ele voltou. O Zato acha que esse coelho é estranho e diz que eles vão observar os ursos novamente. Não há mudança no comportamento, o grande está dormindo novamente, mas os filhotes azuis estão começando a parecer fofos. O Zato também acha o coelho fofo, e de alguma forma essa missão está permitindo que ele se divirta. No entanto, no 4º dia, o Zato sente dores de estômago. Ele se arrepende de ter bebido a água do rio, especialmente porque a magia de cura não melhora a situação. Ele compara a sensação com a de ter sido envenenado e pensa que deve haver uma maneira de curar isso. O coelho aparece mais uma vez pedindo carinho, e o Zato por um momento esquece sua dor. Ele só se recupera no 5º dia, e o coelho o leva a um pequeno lago. O Zato entende que essa água é mais segura para beber e nota como ela parece mais limpa que a do rio. Ele experimenta e diz que até tem um gosto melhor. No entanto, o coelho parece estar assustado.
O Zato quer saber o que está errado, mas o coelho simplesmente começa a subir em uma árvore. O Zato fica confuso e também sobe. Ele percebe que o coelho está olhando para um lugar vazio. Ele pensa que o coelho sente que um monstro está se aproximando, mas isso é estranho porque o coelho não teve medo quando viu o Gran Grizzly. Ele nota que o coelho está tremendo de medo, mas então ele ouve alguns ruídos. Ele olha com atenção e vê uma enorme cobra branca. O coelho começa a tremer, e o Zato se pergunta que tipo de monstro é essa cobra. Ele nunca viu esse monstro em seu livro. A cobra se afasta rastejando, e o Zato sente que esse é um monstro muito mais forte que um Gran Grizzly. Ele sente uma intensa sede de sangue vindo dela e promete nunca se aproximar. Nos dias seguintes, o Zato ainda se sentia inquieto, mas continuava observando os ursos. Ele pensa que o comportamento deles nunca mudou, e por algum motivo, ele se sente calmo ao olhá-los. No entanto, ele sabe que se não matar o Gran Grizzly, não poderá voltar para casa. E com esse pensamento, ele decide que amanhã será o dia em que ele deve fazer isso. No entanto, o próximo dia é cheio de chuva e o coelho tenta convencer o Zato a não ir. O Zato diz que precisa fazer isso, mas o coelho continua tentando puxar sua perna. Como o tempo está como um dia típico na Inglaterra, ele decide esperar até que a chuva pare. Após algumas horas, a chuva finalmente para e o Zato toma coragem, prometendo fazer picadinho do Gran Grizzly. O coelho pula em seu ombro, mas não há como o Zato ser impedido de voltar para casa. O coelho parece triste, mas ainda assim o deixa ir. O Zato encontra dois ursos mortos e percebe que uma cobra os matou. Ele ouve um barulho e vê um pequeno urso lamentando a perda de sua mãe. Ele promete vingar o urso e parte. Enquanto isso, Kazuki e Suzumi visitam o Zato, com Kazuki demonstrando preocupação por ele. O Zato constrói uma lança e consegue comida. Após alguns alongamentos, ele se decide e pede ao coelho que o leve até a cobra. O coelho está preocupado, mas o Zato instrui apenas a guiá-lo até a cobra e depois partir. O coelho começa a caminhar e o Zato segue. Após uma longa caminhada, eles encontram a cobra, mas o Zato vê o pequeno urso tentando lutar contra ela. Ao olhar nos olhos da cobra, o Zato acha que está assustado, mas percebe que ela não é tão assustadora quanto Rose. Ele avança, surpreendendo o pequeno urso. Ele tenta lançar sua lança de nível -30, mas a cobra tenta comer sua cabeça. Ele consegue desviar e esfaqueia o olho dela. A cobra usa sua cauda para jogá-lo contra uma árvore, mas ele usa sua habilidade de cura para se recuperar e levantar. Ele então saca sua faca e a cobra o ataca. O Zato sabe que deve usar o ponto cego, que é o olho direito, para atacar a cobra. Ele desvia do ataque e usa sua velocidade para correr em direção à cobra enquanto ela se recupera. No entanto, a cobra usa sua cauda para atacá-lo. Ele desvia, mas uma nuvem de fumaça permite que a cobra morda seu braço. Ele grita de dor, percebendo que a cobra o estava mordendo. Ele usa sua habilidade de cura para se recuperar da dor e usa o braço mordido para esfaquear a faca de dentro da boca da cobra. A cobra desiste e o liberta. No entanto, o Zato começa a sentir o veneno dela. Ele pensa que não é justo, mas sabe como se curar usando sua experiência com a água do rio. Se a lesão é interna, ele deve usar sua cura internamente. Com isso, ele se recupera e avança novamente. A cobra usa a cauda para atacá-lo, mas o pequeno urso decide ajudar e consegue bloqueá-la. O Zato então pula sobre o urso e aterrissa em cima da cabeça da cobra. Ele então soca a cobra com sua magia de cura para derrubá-la e continua esfaqueando o olho dela com a lança. A cobra tenta resistir, mas no final, desiste para de se mover. O Zato deita no chão e respira fundo, feliz por ter conseguido. No entanto, o pequeno urso o observa atentamente. O Zato percebe que agora se tornará o almoço do pequeno. Porém, o urso trata com gentileza e o Zato o acaricia, mencionando que conseguiu se vingar por ele. Ele diz ao pequeno que não pode curá-lo agora porque usou a maior parte de sua magia para curar o veneno. De repente, a cobra se levanta novamente e olha para eles. O Zato não consegue se mover, e o pequeno tenta carregá-lo. No entanto, nosso menino é pesado. Ele ordena que o urso fuja, mas a cobra avança para atacá-los.
O Zato acredita que este é o fim e começa a amaldiçoar Rose. Ele culpa tudo nela e a chama de ogro. De repente, Rose aparece do ar e derruba a cobra com um chute. Ela começa a amaldiçoar a cobra, dizendo que ela deveria ter morrido quando o Zato estava lutando. Tanto o Zato quanto o pequeno estão chocados. O Zato pergunta o que ela está fazendo ali, e ela revela que o coelho a chamou. O Zato está confuso, mas ela explica que o coelho é seu animal de estimação, Kukuru, a quem ela disse para vigiar o Zato. O Zato não acredita nisso porque o coelho estava ferido quando se encontraram. Rose então revela que tudo era uma farsa para ganhar sua confiança. Rose explica que estava sempre por perto, caso fosse necessário, mas não esperava que essa cobra aparecesse na floresta. O Zato pergunta o que é isso, e ela explica que é um monstro modificado pelo exército do Senhor Demônio. Na verdade, Siglis não foi capaz de derrotar a cobra na última invasão do Senhor Demônio. Rose revela que queria que o Zato ganhasse experiência em uma luta contra o grande urso cinzento. Apesar de faltar treinamento, o Zato tem um espírito indomável e pode suportar a dor, tornando-o qualificado para ser um curandeiro no esquadrão de Rose. O exército do Senhor Demônio está se preparando para outra guerra. Rose confirma e diz a ele que ele curará os feridos na linha de frente ao lado dela. Isso significa que ele agora pertencerá à guarda avançada. O Zato fica chocado e pergunta sobre o resto dos membros deles. Rose explica que eles têm apenas mais 2 curandeiros, mas que têm funções diferentes. O Zato não tem certeza se pode fazer o mesmo que Rose, mas ela responde que ainda tem algum tempo para torná-lo mais forte. Enquanto isso, o Senhor Demônio pergunta a uma subordinada, a Mila, sobre o plano de invadir o reino de Lingir. Ela confirma que tudo está nos trilhos e que estão todos preparados para avançar em breve. O Senhor Demônio se alivia e declara que ela será a comandante do exército deles. Ele menciona que falharam na última invasão e adverte que ela deve dar tudo de si, evitando também a morte. Ela lhe dá alguma esperança e ele a dispensa. Ao caminhar de volta, outro sujeito percebe que a Mila estava nervosa durante a audiência com o Senhor Demônio. Ela o diz para fazer o trabalho dele em vez de provocá-la e o chama de Doutor Monstro. O rapaz afirma que seu nome já é fofo e responde que seu trabalho está indo muito bem, afinal, ele conseguiu completar um novo protótipo de monstro modificado por demônios. Ele pergunta se ela quer ver e ela o segue. Ela então vê uma enorme cobra, semelhante à que o Zato lutou anteriormente. O demônio está empolgado com este monstro e revela seu nome. A Mila menciona um protótipo chamado Chefe dos Sequestradores. Rose é a pessoa mais forte em Lingir. A Mila odeia Rose porque lutaram e seu mestre perdeu. O Zato gosta dos roncos de Tong e nomeia um urso de Blurin. Rose fica chocada ao ouvir isso, mas se concentra em dizer que contou ao rei sobre o urso, e agora ele será propriedade do esquadrão de resgate. O Zato fica confuso com isso, e ela revela que o urso também deve cumprir seu dever se quiser ficar aqui. O pequeno fica assustado com o sorriso dela e se esconde. A partir de agora, o Zato deve não apenas correr com pesos, mas também carregar o urso. Rose explica que este será um regime próximo ao que acontecerá no campo de batalha. Ela o diz para pensar no urso como alguém que precisa ser resgatado. Ela ordena que ele comece a correr e ele obedece. Na verdade, o Zato só considera isso como um treinamento com mais peso do que o habitual. Ele pensa que tudo o que precisa fazer é controlar sua magia de cura adequadamente. No entanto, Rose grita que ele está muito lento e que os feridos morrerão. O Zato reclama, mas aumenta o ritmo. De repente, Tong sai de um arbusto e tenta socá-lo, mas o Zato desvia. Outro cara vem correndo em sua direção, mas ele também desvia. Ele acha que eles estão loucos e pergunta o que estão fazendo. Os bandidos o perseguem e explicam que isso é uma simulação do que acontecerá no campo de batalha. O Zato tenta correr mais rápido, mas os bandidos gritam que outros também estão escondidos. No entanto, o Zato acelera e continua correndo pela próxima hora. Os outros jogam balões de água pegajosa das árvores, forçando o Zato a correr enquanto segura a respiração. Alguns aparecem do chão com espadas de madeira e tentam atingi-lo, mas ele desvia. Após 3 horas correndo, outro cara corta uma corda para fazer o Zato jogar Donkey Kong.
Mas na quarta hora, Usato finalmente usa sua magia, mas se sente estranho. O coelho sai de um arbusto e sorri. No entanto, Usato entra em pânico e pula sobre ele pensando que o coelho está fazendo isso de novo. Usato desaba devido à fadiga emocional e Rose o aconselha a construir fortaleza mental. Os cidadãos ficam surpresos ao ver Usato correndo com Blurin, mas depois o reconhecem como parte do esquadrão de resgate. Após encontrar um bandido assustador, Usato recebe uma pérola de uma senhora e segue para o castelo. No caminho, ele encontra uma garota que pergunta sobre ele. Mais tarde, Usato conhece um homem chamado Fluer, que revela ser também um curandeiro do esquadrão de resgate. Usato, sobrecarregado pelo treinamento, quase esqueceu sua missão. Fleur, impressionado com o progresso de Usato no treinamento, menciona que são curandeiros e pergunta por que ele desmaiou. Fleur explica que Usato não é proficiente em magia de autocura. Usato aprende que os curandeiros fazem parte do esquadrão de resgate e vão para a retaguarda do campo de batalha para curar pessoas feridas. No entanto, Usato revela que estará nas linhas de frente com Rose. Fleur fica chocado e Usato questiona se alguém como ele pode fazer isso. Fleur responde que os mais em perigo são os heróis e os cavaleiros, e se eles se ferirem, provavelmente morrerão. Mas se tiverem curandeiros nas linhas de frente, significa que essas pessoas podem ser salvas. Ele revela que é um trabalho difícil e perigoso, no entanto, ele sabe que Rose nunca traria alguém em quem ela não confiasse completamente. Usato pensa em seus amigos e fica preocupado. Fleur então se levanta para voltar à clínica e Usato decide continuar seu treinamento. Antes de partir, Fleur pede a Usato para não odiar Rose porque ela não sabe medir suas palavras. No entanto, Usato diz a Fleur para não se preocupar, pois ele nunca a odiou. Na verdade, ele também tem algumas palavras para dizer a ela. Usato então começa a correr e Fleur sente alívio por Rose finalmente ter encontrado a pessoa que estava procurando. De repente, a irmã de Fleur vem reclamar, perguntando se ele tem desejo de morrer por andar por aí. Ele diz que não é tão frágil, mas o olhar dela diz o contrário. Ele então diz que acabou de conhecer alguém interessante, e ela fica curiosa sobre essa pessoa. No entanto, Fleur responde que ela eventualmente o conhecerá e gostará dele. Enquanto isso, Usato chega ao castelo e pede permissão para entrar com o urso. Ao chegar ao campo de treinamento, Usato observa Suzumi praticar. Ele relaciona sua experiência de sobrevivência a ela, mas ela está mais animada para acariciar Blurin. Blurin morde sua mão quando ela se estende, mas ela permanece empolgada. Usato então percebe os ferimentos em sua mão e os cura com sua habilidade. A garota pensa que ele veio até aqui para visitá-la e Cora. Mas Usato confirma que veio aqui para visitá-la e Kazuki. Ela se sente rejeitada e revela que Kazuki deixou o reino com Siglis para obter alguma experiência de combate contra monstros. Enquanto caminha, Kazuki pergunta a Siglis se é verdade que o exército do Senhor Demônio começará a invadir em breve. Siglis confirma, mencionando que provavelmente terão um exército muito mais forte do que da última vez. E é por isso que convocaram Suzumi e Kazuki, heróis que podem aumentar o moral de seus soldados. No entanto, Kazuki ainda está inseguro e hesita. Mesmo assim, ele promete dar tudo de si, mas todos param porque há uma matilha de lobos famintos na frente deles. Eles se preparam para a batalha, e Kazuki firma sua resolução. Usato está impressionado, mas se pergunta se Kazuki ficará bem. Suzumi responde que só durará alguns dias, mas quando ele retornar, ela será responsável por esse treinamento. Usato a provoca, mencionando que ela provavelmente desfrutará de cada momento de se tornar OP em outro mundo. No entanto, ela reclama porque ele não está preocupado com ela. Inspirado por seus amigos, Usato resolve treinar, ansioso para contribuir para a luta. Ele busca a orientação de Rose, confessando seus medos após o incidente com a cobra e a iminente invasão. Inicialmente, ele pensava que não queria fazer parte disso, mas hoje ele mudou de ideia. Ele não vai lutar ou matar inimigos, no entanto, ele fará de tudo para salvar todos, porque ele é um membro do esquadrão de resgate. Rose sorri pela primeira vez e dá um soco leve no peito dele, dizendo-lhe para ter orgulho em salvar pessoas e nos valores do seu esquadrão. Ao ouvir essas palavras, Usato sorri e a chama de capitã.
No entanto, no dia seguinte, Rose o acorda colocando uma mochila pesada em cima dele e diz que o rei ordenou que ele se juntasse ao treinamento de Suzumi. A caminho, Usato pergunta a Rose por que ele deve se juntar ao treinamento de Suzumi, já que Kazuki foi com Siglis. Rose explica que ele deveria ter se juntado ao treinamento de Kazuki também. No entanto, ela recusou porque ele tinha acabado de voltar da floresta. O rei enviou outro pedido, ao qual ela não pôde recusar novamente. Ela tenta acalmá-lo mencionando que ele só vai atuar como curandeiro, se necessário. Ela aconselha que ele simplesmente desempenhe seu papel pelos próximos 3 dias e volte para casa. Eles finalmente chegam ao ponto de encontro e Suzumi está feliz que Usato irá se juntar a ela. Ela pensa que ele só trouxe Blurin com ele para ajudá-los a criar laços um com o outro. No entanto, Usato explica que só trouxe Blurin porque ele odeia todos os outros. Rose apresenta seu grupo a Suzumi e alerta sobre os limites das habilidades de cura de Usato. No castelo, a princesa se preocupa com o treinamento intenso de Kazuki, mas ele descarta suas preocupações. Usato não esperava que Kazuki estivesse tão desgastado, mas ele havia dito a Suzumi que a experiência valeu a pena. Ele lutou contra toneladas de monstros dentro da escuridão de Linger e Suzumi revela que é para lá que eles estão indo agora. Ao ouvir esse nome, Usato se lembra do tempo em que observava Blurin e sua família. Ele se pergunta se Blurin sente falta de casa, mas esse momento é interrompido por Suzumi perguntando se o pequeno urso vai acordar logo. Ela acha que essa é a chance perfeita para acariciar o urso, já que ele não vai mordê-la. Ela tenta fazer isso, mas Usato dá um tapa na mão dela. Ela inicialmente fica confusa, mas tenta acariciar o urso várias outras vezes, todas negadas pelos tapas de Usato. Ela finalmente pergunta por que ele está fazendo isso, mas ele responde com a mesma pergunta. Ela aproveita essa chance para flertar com ele, mencionando que ele está batendo na mão dela e falando de forma depreciativa. Ela acha que ele se tornou um sádico, mas ele não tem ideia do que ela está dizendo. Blurin então acorda e Usato diz para ele andar sozinho. Mas o urso mal consegue andar direito porque está sonolento. Suzumi carrega Blurin apesar das objeções de Usato. Ela cai devido ao peso do urso. Usato ajuda a se levantar e eles continuam. Eles encontram bandidos, que ordenam que entreguem seus bens. Usato está confuso pela falta de intimidação dos bandidos. Suzumi está animada para ver bandidos de verdade. Blurin aparece ao lado de Usato, fazendo os bandidos entrarem em pânico. Os bandidos planejam esfolar um urso. Suzumi ataca. Usato está impressionado. Os bandidos atacam. Suzumi os eletrocuta. Javalis aparecem. Usato e Suzumi se ferem. Eles caem no rio e Usato lança magia de cura. Após a queda, Suzumi tenta acordar Usato e o carrega até a margem, prometendo pagar sua dívida. Usato acorda, envergonhado, e cura seus ferimentos com magia. Eles decidem acampar durante a noite devido à iminente escuridão e chuva. Ele então a aconselha a tirar suas roupas molhadas e ela timidamente lhe diz para não espiar. No entanto, após notar a expressão desajeitada de Usato, ela percebe que ele nunca pensou nisso. Usato então decide usar as habilidades de iluminação de Suzumi para pescar e acender uma fogueira. Ele está bastante feliz com tudo isso, pois não tinha fogo da última vez. No entanto, ele nota Suzumi em um canto. Ele se desculpa pela situação constrangedora, mas ela está mais interessada em observar seus músculos de longe. Ela de repente olha para cima e vê alguns monstros. Ela se anima e Usato chama de macacos venenosos, explicando que leu sobre eles. Os macacos descem e ele diz a ela que os macacos são amigáveis, mas ela pode ser envenenada se tocá-los. No entanto, Suzumi já está tocando um. Usato pergunta o que ela está fazendo, mas ela responde que já foi envenenada pela fofura do macaco. Ela diz a ele que não há nada a temer, mas o pequeno macaco morde seu dedo. Ela desmaia, forçando Usato a curá-la. Enquanto isso, no palácio, o rei é informado pelo familiar do mago que Usato e Suzumi estão desaparecidos. Kazuki quer saber mais sobre isso, e o rei explica todas as informações que tem atualmente. O rei revela que não queria revelar isso a Kazuki, mas a princesa o obrigou. Kazuki pergunta se já enviaram uma equipe de busca, mas o rei revela que partirão amanhã.
Kazuki acha que é tarde demais e decide partir imediatamente sozinho. Rose diz a Kazuki que Usato está seguro com Suzumi. Usato está desfrutando da floresta com Suzumi, apesar de seu incômodo. À noite, Suzumi e Usato discutem sobre sua convocação e seus sentimentos sobre isso. Usato explica que é uma pergunta difícil porque ele realmente quer voltar para casa. No entanto, ele também tem um motivo para ficar neste mundo. Suzumi então revela que não quer voltar, mas fica surpresa por ele não ter perguntado por quê. Ele pergunta se deve fazê-lo e ela confirma. Ele revela que sabe por que ela não quer voltar. É porque ela gosta mais deste mundo do que do deles. Suzumi confirma, explicando que não há nada para ela em seu mundo. Ela está disposta a abandonar sua família, amigos ou quem ela era antes, apenas para ficar aqui. Ela revela que estava esperando a vida inteira por esse momento, que ela chama de chance de se libertar. Ela sente que finalmente está livre porque não tem nada que aprenda neste mundo. Acho que ela esqueceu que é uma das heroínas. No entanto, ela fica surpresa ao ouvir Usato dizer que isso soa bem para ele. Ele não entende sua expressão e ela pergunta se ele não está decepcionado por quem ela realmente é. Usato explica que sempre quis mudar e parar de ser um cara comum e passivo. Portanto, ele não acha que eles são diferentes um do outro. Suzumi fica impressionada, mas Usato continua. Quando chegaram, ele não queria atrapalhá-los, e é por isso que sempre aceitou o treinamento de Rose. Determinados a proteger o reino, Usato e Suzumi confirmam sua resolução de salvá-lo juntos. Usato se sente mais próximo de Suzumi, que não se importa de estar perto dele em vez de ser admirada. No dia seguinte, eles encontram Blurin e o cavaleiro, que desmaia de exaustão. Depois de se recuperar, ele explica que estavam procurando por eles, mas Blurin de repente começou a fugir. Eles o seguiram. Ele para em um lugar e Suzumi pergunta onde eles estão. Usato explica que esta era a casa de Blurin antes de seus pais serem mortos por uma cobra gigante. Usato fica triste pelo ursinho, mas Blurin o procura deixando-os confusos. Usato acha que Blurin quer ir, e Suzumi fica impressionado com o urso já ter tomado sua decisão. Ela explica que Blurin sabe que pertence ao lado de Usato. Blurin começa a ir embora e Suzumi diz a Usato que é hora de voltar para casa. Ao retornar, o rei recebe Usato e Suzumi de volta. Suzumi pede desculpas por preocupá-lo, mas ele afirma que é ele quem deve se desculpar por colocar Usato nisso.